the making of the film had so many mysterious and frightening aspects to it. You know, it was as though we were playing with fire, and it's inexplicable the number of tragedies that occurred during the course of the film, and it's not anything that I would have any real theory about, but it was obvious. You know, it was that we were attracting certain kinds of energy. So that was an aspect of it that we all lived through and had to deal with in our own way. I mean, Billy Friedkin started out the film from a very psychological point of view. And in a very short time, he was having each new set blessed by the priest of the set, because it got very scary. Algumas produções sinistras de filmes de terror carregam lendas sombrias e eventos inexplicáveis que transcendem a própria ficção. Por trás das câmeras ocorreram uma série de incidentes estranhos, tragédias e coincidências perturbadoras, alimentando a crença de que certos filmes podem ser amaldiçoados. Vamos mergulhar nesse fascinante mundo para descobrir as histórias macabras por trás dessas produções e examinar o que torna esses filmes tão inquietantes e perturbadores para aqueles que se aventuram a assisti-los. É a série Filmes Amaldiçoados, e o primeiro episódio temos O Exorcista, onde tivemos mortes bizarras, acidentes graves, incêndios nos sets de filmagens, um serial killer e até mesmo a lenda urbana de que, se você assistir a esse filme, será possuído. O primeiro grande incidente foi um incêndio que destruiu os sets durante o início da produção e acabou adiando as filmagens em 6 semanas. Depois de uma breve investigação da causa do incêndio, surgiu uma teoria da companhia de segurança de que um pássaro havia atingido a caixa de circuito de eletricidade e causou um incêndio. Mas o fato mais bizarro disso tudo foi que o único lugar do set que não pegou fogo foi o quarto da protagonista Regan, o mesmo lugar onde seria filmado as cenas onde a garotinha possuída pelo demônio e também onde seria filmado as cenas de exorcismo dela. Estranho, não é mesmo? Aconteceram vários acidentes bizarros nos sets de filmagem. Seria a maldição ou imprudência da produção. A atriz Ellen Burstyn, que interpreta Chris MacNeil, sofreu um dano na espinha ao filmar uma cena quando ela é arremessada no armário. Ela reclamou com o diretor William Friedkin que a equipe estava puxando ela com muita força com a corda que ela estava presa, mas o diretor disse que tinha que parecer real e deu sinal para eles arremessarem ela mais uma vez. E aí que aconteceu? Assim que ela caiu no chão, se machucou gravemente. Ela gritava de dor, pediu para pararem as filmagens, mas o diretor continuou e usou essa cena na versão final do filme. Depois, a atriz foi levada ao hospital e ficou de licença por semanas. Olha, esse grito dela foi real. Billy, he's pulling me too hard. I can get hurt. And Billy said, well, it has to look real. I said, I understand, but I'm telling you, I could get hurt. And the stuntman was standing there listening to this, and Billy said to him, okay, don't pull her so hard. But as I turned away, I felt them exchange a look. You see me hit and you see me reach for my back. I screamed in horrendous pain. Billy motioned to Owen to tilt the camera down on me. And I saw it and I was so furious and said, turn the effing camera off, because I couldn't stand that he was willing to
just get a quick shot of it before they called the ambulance. Linda Blair, que interpreta Regan, também fraturou as costas quando filmou a cena da cama se mexendo. A cama crepidava tanto, mas tanto, que machucou a atriz, e isso fez com que anos mais tarde ela contraísse escoliose. E a cena onde ela se machuca também ficou no filme. A Linda gritou e chorou muito, mas todos acharam que era a atuação dela. Olhem essa cena. E a atriz disse anos mais tarde sobre o acidente: "Estou presa a este equipamento que é literalmente manipulado por pessoas. E nessa tomada em particular, o laço se soltou. Estou chorando, estou gritando. Eles acham que estou agindo como uma tempestade. Fraturei minha coluna. Não, eles não me mandaram ao médico. É a filmagem que está no filme. A lesão nas costas foi muito mais séria do que eu jamais imaginei e realmente afetou minha saúde negativamente por um longo tempo." Mas esses não foram os únicos acidentes do filme, não. O filho do ator Jason Miller, que interpreta o padre Karras, foi atropelado por uma motocicleta e quase morreu. Um dos carpinteiros perdeu um dedo da mão. Um dos técnicos de eletricidade também perdeu um dedo, só que do pé. E na viagem para gravar cenas no Iraque, 18 membros da equipe foram enviados ao país. E pelo menos metade deles acabaram doentes de desinteria e insolação. Era verão lá no Iraque, sol quente, não havia hidratação suficiente. E nessa mesma viagem, a estátua de Pazuzu foi escraviada no voo e foi parar lá em Hong Kong, o que atrasou 2 semanas de viagens. O demônio queria fazer uma viagemzinha ali brevezinha para Hong Kong. Além dos acidentes, o filme também está envolto em diversas mortes dos atores, do elenco e de seus familiares. No primeiro dia de filmagem do ator Max von Sydow, que interpreta o padre Merrin, seu irmão morreu inesperadamente na Suécia. A Linda Blair perdeu seu avô na primeira semana de filmagens. O ator Jack McGowan, que interpreta Burke Dennings, morreu pela epidemia de influenza 1 semana depois que ele filmou sua morte no filme Pelo Demônio. A atriz Vasiliki Maliaros, que faz a mãe do padre Damien Karras, morreu durante a pós-produção e sua personagem também morre no filme. O filho de Mercedes McCambridge, que faz a voz do demônio Pazuzu, matou a esposa, os filhos e depois tirou a própria vida. A esposa do assistente de câmera teve um bebê que morreu. O responsável por refrigerar o set morreu. O zelador que tomava conta do prédio levou um tiro e também morreu. Pelo menos 9 mortes, então, nesse filme, galera. Depois de tantas mortes e acidentes bizarros, Ellen Burstyn comentou sobre esses incidentes. "Eu não sei se era um mau agouro, realmente, mas houve muitos acidentes estranhos durante a produção do filme. Nós estávamos lidando com um material realmente pesado e você não brinca com esse tipo de material sem ele se manifestar de alguma forma. Tiveram muitas mortes no filme. O avô de Linda Blair morreu. A esposa do assistente de câmera teve um bebê que morreu. O homem que refrigerava o set morreu. O zelador que cuidava do prédio levou um tiro e morreu. Eu acho que no total teve 9 mortes durante a produção do filme, o que é uma quantidade incrível, foi assustador. Até mesmo a equipe de produção chamou o padre e professor de teologia Thomas Birmingham para abençoar o set e ele inclusive foi contratado como consultor técnico pro filme. Mas não para por aí não. No filme, temos uma cena em que Regan faz um exame de radiografia e, para isso, a produção contratou uma equipe real de radiologistas, incluindo o radiologista Paul Bateson, que foi revelado ser um serial killer. Em 1977, 4 anos depois do lançamento do filme, ele foi preso pelo assassinato da repórter Addison Verrill. Só que depois descobriram que ele era um serial killer que havia matado 6 homens gays em Nova York, onde ele matava, desmembrava e jogava as partes em sacos de lixo no rio Hudson. Os assassinatos foram conhecidos como Bag Murders.
O julgamento aconteceu no ano de 1979 e, infelizmente, Paul foi absolvido pelas mortes dos homens por falta de provas concretas, mas ficou preso por 24 anos pela morte da repórter. Inclusive, o diretor William Friedkin visitava ele na prisão e acabou se inspirando na história dele para fazer o filme Parceiros da Noite, de 1980, estrelado por Al Pacino. Mas o diretor não era uma figura muito querida no set. Muitos dizem que o comportamento do diretor nos sets era inadequado. Para deixar todo mundo assustado no set, ele ocasionalmente, do nada, atirava no ar, deixando todos com os nervos à flor da pele. Ele também colocava música alta no set durante os intervalos das gravações, e foi decisão dele refrigerar todo o estúdio e deixar ele sempre gelado para que saísse aquelas fumacinhas das bocas dos atores, porque, segundo ele, adicionaria uma camada assombrosa para o filme. E nisso, a equipe e o elenco viviam doentes e chegou no momento em que as filmagens tiveram que ser paralisadas. O diretor também escondia comida podre no set, numa tentativa de recriar o odor fétido do demônio e deixar os atores desconfortáveis. Inclusive, o diretor usou no filme o áudio de um exorcismo real. Olha o que ele disse. Eu usei a gravação em fita cassete de um exorcismo real realizado em Roma. Está em italiano. Envolve o exorcismo de um menino de 14 anos. Consegui a fita através do provincial jesuíta de Nova York. E na fita estão os sons produzidos por este jovem supostamente possuído. Bizarro. Ele, inclusive, o diretor, comentou sobre imagens inexplicáveis e perturbadoras que ele achou nas gravações durante a pós-produção. Havia estranhas imagens e visões que apareceram na película que nunca foram planejados. Havia duplas exposições de camadas no rosto da garotinha no final de uma película que eram inacreditáveis. Mas claro que tudo ficou pior ainda depois que o filme foi lançado, o frenesi, o caos que ele causou na época. Na estreia do filme em Roma, supostamente houve uma grande tempestade e enquanto o filme passava entre duas igrejas, estranhamente um grande raio atingiu uma cruz de mais de 400 anos e a fez cair na rua. Seria um presságio do mal? E claro que o filme foi mundialmente extremamente polêmico quando foi lançado lá em 1973. E assim que o filme foi para os cinemas, já começaram relatos de pessoas desmaiando, passando mal, saindo correndo dos cinemas e supostamente uma mulher desmaiou durante uma sessão e ao cair quebrou sua mandíbula. E ela, inclusive, ameaçou a processar a Warner. Por conta desses relatos, lá no Reino Unido, uma ambulância ficava na frente dos cinemas caso algo acontecesse. Foi um caos. Alguns grupos católicos extremistas começaram a criticar o filme, dizendo que você será possuído pelo demônio somente por assistir ao filme. Eles achavam que, como o filme é sobre uma possessão demoníaca, a película do filme estava amaldiçoada e possuída pelo próprio demônio. E as pessoas, ao assistirem o filme, poderiam liberar o demônio na casa delas e eles as possuiriam. Outros diziam ainda que o filme poderia corromper as almas das pessoas e induzi-las a fazerem o mal. Depois do lançamento do filme, aumentaram os relatos de casos de possessão demoníaca e a demanda por exorcismos pela Igreja Católica. Mas muito poderia ser somente pelo medo que a Igreja colocava nas pessoas, havia muita histeria religiosa e às vezes muitos poderiam ter doenças mentais que eram confundidas por possessões. Inclusive, o clérigo Canon Pierce Higgins comentava na época. Nos últimos meses, houve uma tremenda onda de interesse pelo sobrenatural por parte do público, e a menos que este filme seja interrompido, haverá um perigo real de termos uma nova safra de esquizofrênicos e um pequeno número de casos de possessão genuína.
Então, grupos religiosos e de conservadores, incluindo o clérigo, já começavam a pedir o banimento do filme, para que ele parasse de passar nos cinemas. Por outro lado, psiquiatras e psicólogos chamavam esse fenômeno na época como neurose cinematográfica. No meio desse caos, o filme só crescia e crescia, e filas enormes de pessoas eram vistas nas salas de cinema, curiosos para assistir esse filme tão polêmico. Na época, o filme arrecadou 193 milhões de dólares. Lembrando que era os anos 70, o ingresso era mais barato e não tem a inflação corrigida para os dias de hoje. E o filme foi o primeiro filme de terror a ser indicado como melhor filme no Oscar. Inclusive, levou 2 Oscars na noite de 1974, na cerimônia. Mas o pior trauma foi o de Linda Blair. Ela lembra de como a mídia a tratou na época, muitas vezes colocando sua sanidade em xeque. Diz a atriz: "Não era interessante para a sociedade e a mídia que eu fosse normal. Foi mais interessante para eles pensarem que algo estava errado comigo. Como eu poderia ser normal e fazer aquele filme?" Inclusive, ela era perseguida por um grupo religioso extremista que acreditava que ela era satanista e faziam até mesmo ameaças de morte. Foi tão pesado que a Warner contratou seguranças para protegê-la durante 6 meses depois do lançamento do filme. Gente, ela só tinha 14 anos na época. Imagina viver todo esse trauma. Mas o que vocês acharam da Maldição do Exorcista? Gostariam de mais vídeos como esse? Comentem aqui, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal e assistam a série do canal Arquivos dos Warren, onde eu conto os casos reais que os filmes de Invocação do Mal adaptaram. Vocês gostaram muito dessa série, então estou trazendo filmes amaldiçoados para vocês.